Limitações para trocadores de calor. Conforme mencionado, a transferência de calor é composta por três partes: transferência de calor no lado do refrigerante, transferência de calor através da parede e transferência de calor no lado da água. A incrustação é ignorada nesse exemplo e imagem. Além das limitações relacionadas à diferença de temperatura acima, algumas outras questões precisam ser abordadas para garantir a operação segura e eficiente do trocador de calor. O congelamento da salmoura ou água é o maior risco de todos, pois ele tem o potencial de destruir o trocador de calor. À medida que a água se expande, quando congela, as forças libertas são suficientes para quebrar o metal das placas do trocador de calor. Considerando uma aplicação onde se deseja resfriar a água a 2 graus, usando refrigerante que evapora a -2, por exemplo, as temperaturas envolvidas podem ser iguais às apresentadas na figura anterior. Qualquer transferência de calor precisa de uma diferença de temperatura como força motriz, de modo que a temperatura da parede no lado da água seja mais baixa do que a temperatura do volume de água. A temperatura da parede do lado do refrigerante seja mais baixa do que do lado da água. E, finalmente, a temperatura do refrigerante é inferior à temperatura da parede do lado do refrigerante. As diferenças reais de temperatura podem ser calculadas a partir do coeficiente de transferência de calor nos dois lados do fluido, da condutividade de calor e da espessura da parede. O valor mais importante é a temperatura da parede do lado da água, que no exemplo está em 0,5 graus, que é acima, mas bem perto do ponto de congelamento. Seria tentador operar com uma temperatura de evaporação mais baixa, uma vez que a diferença de temperatura maior significaria um trocador de calor menor e também mais barato. No entanto, a temperatura de evaporação mais baixa altera as temperaturas das paredes em ambos os lados. Nesta imagem, a diferença de temperatura entre a temperatura de evaporação e a temperatura de saída da água dobrou de 4 para 8 graus. Com a suposição de que os coeficientes de transferência de calor são constantes, isso efetivamente dobra todas as diferenças de temperatura. Consequentemente, a temperatura da parede do lado da água agora é de -1 grau e o trocador de calor certamente congelará sem uma solução anticongelante, visto que o fluido principal é a água.